Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com todos? Pessoal, como segue a proposta que eu disponibilizei os slides de um novo assunto, né? Que nada mais era a continuidade do assunto da aula anterior. Então, estou disponibilizando esse exercício para que no nosso próximo encontro, na quinta-feira, a gente dê continuidade, tire dúvidas em relação a esse assunto e dê continuidade para para verificarmos novos conteúdos em relação a esse tema. Então, continuação aí, lógica de predicados, parte 2, tá certo? Vamos então entender um pouco sobre regras de inferência para predicados quantificados, tá certo? Inicialmente, podemos dizer que o cálculo dos predicados usa então as mesmas regras do cálculo proposicional. Assim, o cálculo proposicional é um caso particular do cálculo dos predicados, que possui, além disso, regras de introdução e eliminação para os quantificadores, certo, pessoal? Então, de acordo com esse levantamento, essas informações, o que é que a gente vem estudando? A gente vem estudando, então, os predicados quantificados, que a gente viu na aula passada, tá certo? E o nosso objetivo hoje é, então, utilizar as regras do cálculo proposicional, as regras de inferência, para, então, trabalhar em cima desses predicados quantificados. Uma regra, então, uma nova regra, então, que a gente vai ver, que nesse caso está aí nesse contexto de lógica de predicados, é a eliminação universal, que diz basicamente o seguinte: eliminação universal é a regra de eliminação do quantificador universal, que estabelece que o que é verdadeiro para qualquer coisa deve ser verdadeiro também para o indivíduo particular, certo? O que é verdadeiro para qualquer coisa, para todas as coisas, deve ser verdadeiro então para o indivíduo particular. Como seguinte exemplo, formalize e prova o seguinte argumento: todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, portanto Sócrates é mortal. Nós teremos então aí a seguinte proposição na linha 1, para todo x, se h de x, então m de x. Né? Se a gente utilizar então as regrinhas que a gente viu na aula passada, a gente gera a seguinte proposição: para todo x, h de x, então m de x, tá certo? E h de s também, que é outra premissa que a gente gera nesse processo, tá certo? E a gente depois vai ver passo a passo disso aí. Então, nas duas primeiras linhas eu teria então as premissas desse meu argumento, certo? Teria aí as proposições, as premissas desse meu argumento. E na primeira linha eu apliquei a eliminação universal. Quando eu aplico a eliminação universal, eu estou eliminando, estou deletando esse quantificador universal para todo x, que diz o seguinte: aí a regra de eliminação estabelece que o que é verdadeiro para qualquer coisa, para todas as coisas, deve ser verdadeiro para o indivíduo particular. Ou seja, quando eu elimino, que seria h de x, m de x, eu trago para h de s, m de s, que é justamente os predicados que eu estou qualificando aqui no meu argumento, tá certo? Na minha expressão total. Então, eu elimino, trago para a minha realidade h de s, então m de s, e posso então realizar na linha 2 e na linha 3 a aplicação de modus ponens e chegar então à conclusão do meu argumento ms, tá certo? Então, veja que eu tenho aí para todo x, h de x, então m de x, certo? Tenho aí então h de s como a minha premissa, e eu vou tentar chegar a m de s, que é no caso aqui representado por m de x. Fiz então a eliminação universal, apliquei a regra da eliminação universal, e depois disso
utilizei modus ponens na linha 2 e na linha 3, gerando então a conclusão do meu argumento, que é M de S. Certo? Estou só exemplificando como é que isso funciona, e na nossa próxima aula a gente vai colocar isso em prática. Aqui é mais uma regra, mais uma utilização. Eu vou passar isso aqui, depois a gente faz, que vai ficar mais prático fazendo isso no quadro. A gente vai ver o passo a passo de como isso funciona, tá certo? Mais um exemplo, depois a gente visualiza com mais calma. E nós também temos, então, a regra de introdução universal, que nada mais é do que introduzir o quantificador universal, certo? Por exemplo, para todo x, significa, então, generalizar. Como não se pode generalizar a partir de casos particulares, existe a exigência de que o indivíduo não ocorra em qualquer premissa ou hipótese vigente, mas é anônimo, significando que pode tratar-se de qualquer um no universo, no caso o indivíduo alfa. Tudo se passa como se o indivíduo alfa já fosse uma variável, certo? Como exemplo, eu tenho formalize e prova o argumento. Todo gasparaense é catarinense, todo catarinense é brasileiro. Logo, todo gasparaense é brasileiro, certo? Se a gente fizer direitinho a expressão total formalizada através das regras que a gente viu na aula passada, a gente encontra então a seguinte expressão, certo? Então, ao provar esse argumento, as duas primeiras linhas aí é justamente o lado esquerdo do meu argumento, as duas premissas, tá certo? E aí eu pego na minha primeira linha, faço aí uma eliminação da universal, Na segunda linha, faço mais uma eliminação universal, tá certo? Na terceira e quarta linha, eu utilizo, então, a regra de silogismo hipotético, certo? E a gente já viu isso e vamos revisar no quadro branco posteriormente, certo? Depois, fazendo, então, na terceira e quarta linha, aplicando essa regra, a gente chega, então, em que se A, então BA, tá certo? Aí, na sexta linha, a gente consegue então chegar ao resultado, à conclusão do nosso argumento, que é para todo x, g de x, então bx, que é a aplicação então da introdução da introdução universal, tá certo? Que é justamente a regra que a gente analisa nesse exemplo. Aqui mais um exemplo, nós vamos fazer isso em sala de aula, certo? Mais um exemplo, nós vamos fazer isso na próxima quinta em sala de aula. Então é isso, certo? O que ficou demonstrado hoje foi justamente a introdução universal, que é introduzir o quantificador universal em algum momento da minha prova do meu argumento, e o anterior, que foi justamente a eliminação universal, certo? Peço que vocês deem uma olhadinha e aí na nossa próxima aula, na aula de quinta-feira, a gente faz uma discussão inicial e já pratica esses exemplos. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira.